Gente, eu queria cumprimentar todos que estão nessa nossa live aqui. É uma satisfação nós abrirmos essa reunião virtual do Conselho Temático de Relações do Trabalho aí da FIEG, que é liderado aí pelo nosso Marley, e que tem essa finalidade para celebrar aí 5 anos da reforma trabalhista, conquistas e desafios, né? Nós saudamos aí os debatedores que enriquecem este momento, aos quais agradecemos pela disponibilidade da participação e contribuição, ao doutor Rodrigo Dias, que é nosso juiz do trabalho. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por o senhor dedicar o tempo do senhor a esse debate importante. Aos nossos amigos aí da CNI, o Alexandre Furlan, que é um negociador internacional. O Alexandre foi escolhido, ele precisaria para ser escolhido chefe lá na OIT, ele precisaria de, acho que, 8 países, ele conseguiu 68. Então, é uma pessoa internacionalmente reconhecida, faz um trabalho esplendoroso aí para o Brasil. Muito obrigado, Fulano, pelo esse trabalho seu aí, que é o nosso presidente aí do Conselho nosso de Relações do Trabalho. E a doutora Silvia. A doutora Silvia, desde que eu era deputado, ela era minha chefe. Vinha umas matérias tortas aí, era comigo que ela ligava e mandava eu me virar lá na Câmara. Então, eu aprendi muita coisa, a nossa gerente executiva de Relações do Trabalho, e muito obrigado, doutora Silvia, também. Falar da reforma trabalhista é gratificante para mim, pessoalmente, para todos nós, e muito especialmente neste momento de transição aí, política no Brasil, que, de qualquer forma, permaneça o presidente que está, ou entre um novo presidente, as relações do trabalho elas têm que sempre ir aperfeiçoando. Não por acaso, em meio à campanha eleitoral, tivemos a oportunidade de receber candidatos aos quais manifestamos a importância da sua manutenção entre as prioridades do setor produtivo, a reforma trabalhista. Falar da reforma trabalhista é motivador e como falar de um filho, um sonho acalentado por nós desde quando ainda como parlamentar e demos nossa contribuição em sua discussão e aprovação pelo Congresso. Enfim, sancionado em 2017 com o objetivo de modernizar a regulação das relações de trabalho, que até então se baseava em uma consolidação de leis editada em 1943. A reforma promoveu, portanto, um avanço de mais de 7 décadas. Em resumo, constituiu um verdadeiro marco das relações entre patrões e empregados do país, ao trazer em seu bojo uma série de mudanças para adequar uma legislação anacrônica à realidade brasileira contemporânea, que conta com uma economia diversificada e novos modelos de trabalho e produção e a partir dos avanços tecnológicos. Obviamente, como propõe o título desse debate, temos conquistas e desafios que se contrapõem a partir do estabelecimento deste marco. Entre as mudanças mais significativas, temos a valorização do diálogo entre empregados e empregadores, o reconhecimento da autonomia da vontade coletiva, o chamado negociado sobre o legislado. Dessa forma, houve maior celebração de acordos, evitando conflitos e garantindo a segurança jurídica para todos os envolvidos. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, desde 2017, o ajuizamento de ações trabalhistas na primeira instância teve uma queda de 43%, além do fortalecimento do instrumento da negociação, que se revelou fundamental durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19, um instrumento importantíssimo. Outras novidades trazidas pela reforma ganharam rapidamente adesão, como o teletrabalho, o fracionamento das férias em 3 períodos e a troca de dias e feriados por meio de acordos coletivos. Uma mudança também importante foi a regulamentação do trabalho intermitente, trazendo para a formalidade trabalhadores contratados para demandas específicas e conferindo-lhes proteção, direito trabalhista e previdenciário. Entretanto, avançar é preciso. O que devemos colocar na conta dos desafios que teremos pela frente e que serão discutidos nessa reunião e servirão como norte aí para frente. Portanto, Marley, parabéns aí por esse tema, parabéns por reunir um time de primeira categoria disso daí, nem o Tele Santana conseguiria reunir lá naqueles áureos tempos, entende? Então, fica aí o meu abraço a todos vocês, meu muito obrigado em nome aqui da presidência da federação e ao Marley também, por produzirmos aí um trabalho tão bonito como esse daqui, e que é muito importante que ele vai ser colocado em todas as redes do debate. Então, além de uma série de candidatos, de pessoas que estão ao vivo e outros que estão assistindo aí pelo YouTube e outros canais que nós temos, ele fica depositado e os acessos durante
o período, que um vai falando para o outro, você participou daquele debate? Não participou. Não, mas olha lá que tem um negócio interessante, aí começa as visitações, chegam a ser 7, 8 vezes maior as visitações do que o próprio dia do debate. Por isso eu tenho certeza que é muito importante para toda a nossa comunidade que gosta e que cuida das questões do trabalho. Eu sempre, quando estive na Câmara, eu pertenci à Comissão do Trabalho. Eu sempre falava naquela comissão que meu objetivo ali era nós melhorarmos as relações entre capital e trabalho. É assim que uma empresa vai para frente, é assim que todos nós iremos para frente, é assim que o nosso país irá para frente. Principalmente também a minha segunda briga, que é agregar valores aos produtos que o Brasil produz de matéria-prima, parar de exportar matéria-prima e nós exportarmos aí produtos manufaturados. Para isso, o custo da mão de obra, a segurança jurídica e tudo mais precisa existir, porque senão as pessoas não querem produzir aqui e mandam embora os nossos grãos, o nosso minério vai ser produzido lá pelos chineses. Nós gostamos dos chineses, mas nós gostamos mais dos brasileiros trabalhando também. Então, uma boa tarde de trabalho. Novamente, muito obrigado a todos vocês que participam, ao Marley, ao doutor Rodrigo, ao Furlan e à doutora Silvia também, e todos que estão aí nos assistindo. Grande abraço a todos. Obrigada, presidente. Silvia, só um instantinho, por favor, porque eu tinha cumprimentado o Furlan, o Rodrigo, né? Você especialmente, mas gostaria de cumprimentar os nossos conselheiros que entraram depois daquele momento, né? Que são pessoas, está aí o nosso vice-presidente do conselho, que é o Eduardo Zupani, e dezenas de outros conselheiros. Então, quero cumprimentar a todos, né? Agradecer a presença aí e desejar que a gente tenha uma boa tarde aí de discussões. Tá, Silvio, está sob o seu comando aí. Obrigada, Marley. Obrigada, presidente. Parabéns aí pela reeleição. Bom, o nosso objetivo aqui é um bate-papo sobre a modernização trabalhista. Esse ano a gente está completando aí 5 anos de reforma trabalhista, né? Já completamos em julho 5 anos da publicação da lei e agora em novembro a gente está completando aí 5 anos de vigência. Ou seja, a lei ainda está aí passando por um período de maturação, né? Os estudos aí de outros países mostram que para a gente verificar de fato o resultado, os frutos de uma lei, a gente precisa aí esperar 10 anos, mas é importante aí que nesse meio do caminho a gente passe a fazer reflexões destacando aí os benefícios, aquilo que melhorou e também refletindo aí sobre os próximos desafios, o que é preciso aprimorar, o que é preciso avançar, e é com esse objetivo que a gente vai realizar esse bate-papo aqui. E com isso eu já passo aí a palavra para o doutor Alexandre Furlan, para que ele possa aí nos primeiros 20 minutos já fazer a sua apresentação aí, mostrando para a gente aí quais foram as conquistas que os empresários identificam dessa modernização trabalhista e o que ainda pensa que temos aí como desafio em termos de competitividade, de segurança jurídica e como podemos aí avançar nessa modernização. Por favor, Furlan. Obrigado, Silvia. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite que me foi formulado pelo Marley. É uma honra participar com o Dr. Rodrigo. Eu tenho muito orgulho da Federação das Indústrias de Goiás no que se refere aos temas concernentes às relações de trabalho, porque sempre foi uma parceira efetiva da CNI nisso. Portanto, Marley, a você, ao presidente Sandro, que acaba de ser reeleito e que também tem feito um trabalho brilhante à frente da FIEG, além dos conselheiros e conselheiras de relações, do Conselho de Relações de Trabalho e da FIEG. Eu queria dizer, primeiramente, o seguinte, eu aqui, muito mais do que fazer uma palestra, o que eu gostaria era de apresentar e compartilhar com os senhores, basicamente, um relatório de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos, mas muito antes disso também, porque nós já falamos de modernização trabalhista na Confederação Nacional da Indústria há mais de década. Tanto isso é verdade que lá, começando agora as transparências dos slides, desde 2012, quando nós fizemos 101 propostas de modernização das relações de trabalho, nós começamos essa batalha grande no sentido de fazer valer
as nossas proposições, porque entendíamos que a CLT estava muito defasada no que se refere ao tempo em que ela foi aplicada e que nós vínhamos há muitos anos tentando adaptar a modernidade à CLT, ao invés de adaptarmos a CLT às novas relações de trabalho no mundo. Então, desde quando nós apresentamos esse primeiro rol de propostas em 2012, nós verificamos que 52% daquelas propostas, ou seja, mais de 50 propostas, elas já foram implementadas total ou parcialmente. Nas eleições de 2014 também, que a CNI sempre apresenta aos presidenciáveis propostas, nós tivemos de 2014, daquilo que apresentamos em 2014, 64% das propostas implementadas total ou parcialmente. Ou seja, desde lá a gente vem trabalhando. E aí a gente veio trabalhando também sempre na continuidade dessa modernização. Lá em 2018, nós apresentamos um mapa estratégico da indústria para as eleições de 2018. Em 2019, quando o governo Bolsonaro já tomou posse, nos primeiros 100 dias, que ele criou aquele grupo de altos estudos trabalhistas, nós também encaminhamos ao GAET uma série de proposições. Em 2020, para atenuar a crise da Covid e tentarmos visualizar uma retomada da economia, nós também apresentamos propostas. 2021, na questão da aceleração do crescimento econômico, propostas para vencer a crise e tentar fazer com que o Brasil voltasse a crescer. E agora, em 2022, também para essas eleições, contamos com a presença de presidenciáveis e apresentamos também a necessidade da continuidade de modernização, olhando para o futuro de trabalho, e também aí um tema que é relevante, que era, em relação ao TST, a questão da ou anulação ou mudança de súmulas e de orientações jurisprudenciais que já estão superadas, então, pela legislação trabalhista. Vejam aí, que está lá em cima no slide, que mais de 50% também, mais de 50 propostas, perdão, também foram implementadas ao longo desses 4 anos. E uma coisa que é importante dizer, nós estamos sempre atentos na CNI, o nosso grupo, coordenado pela doutora Silvia, de Relações do Trabalho, nós monitoramos mais de 2.000 projetos no Congresso Nacional sobre temas trabalhistas e de previdência. Então, quais são os nossos desafios hoje em dia? É que nós monitoremos e consolidemos a reforma e também que possamos dar continuidade ao processo de modernização trabalhista. E isso a partir lá da Lei 13.429, da terceirização, e também da Lei 13.467, que é a chamada modernização trabalhista. Que conquistas tivemos, então, de 2017 para cá? Eu quero citar alguns exemplos e também de que forma nós, na CNI, trabalhamos em relação a isso. Primeiro, um exemplo extremamente importante. Nós tivemos, efetivamente, um fortalecimento da possibilidade de termos negociações coletivas e individuais de uma forma muito mais consentânea com a modernidade, ou seja, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. E eu vou me abster aqui porque eu sei que temos expertos no assunto, não vou citar artigos de lei em cada uma dessas assertivas que faço, porque esse trabalho vai ficar à disposição dos senhores e das senhoras. Mas a prevalência do negociado sobre o legislado sempre foi uma batalha, porque o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que alçou a um patamar constitucional quase todos os direitos trabalhistas, lá no artigo 7º, e, portanto, obviamente, prevalece o negociado sobre o legislado naquilo que não afronte a princípios fundamentais esculpidos na nossa Constituição Federal. A questão da negociação individual com o hipossuficiente prevalecendo sobre a lei, uma coisa também importante. Primeiro, porque nós não podemos mais ter em mente aquela questão do hipossuficiente que se verificava há mais de 5 décadas. Hoje em dia, qualquer trabalhador possui um smartphone, ele tem acesso a todo e qualquer tipo de informações que necessite para que tenha, pelo menos, conhecimento daquilo que é a legislação do trabalho que lhe toca. A questão do fim da ultratividade também foi extremamente importante, porque não é possível se entender que normas coletivas que tenham um prazo de vigência determinado, ao seu término, possa fazer com que os direitos ali consignados e que respondem àquele período de tempo pudessem se perpetuar para sempre. Também a possibilidade de redução de jornada e salário por meio de negociação coletiva,
foi uma conquista e que fortalece a negociação coletiva, e a questão também do intervalo entre a jornada por negociação. O importante, e eu também coloquei aí, é que quando a gente tratava das práticas de negociação coletiva, fizemos esse trabalho, né, novos desafios, muitas possibilidades trazidas com a legislação, e a prática da negociação coletiva, um trabalho que também fica à disposição de todos vocês. Fizemos uma consulta empresarial esse ano, em que verificamos, os senhores estão vendo aí no quadro, a satisfação com a negociação coletiva após a reforma, e vemos que, efetivamente, a maioria é muito favorável a isso. Tivemos uma redução de mais de 80% no número de novas ações envolvendo negociação coletiva de trabalho entre 2006 e 2021. Isso foi uma estatística do TSP. Continuando, em relação a novas formas de trabalho e de produção, a regulamentação da terceirização com permissão de terceirização de qualquer atividade, falávamos também sempre em atividade meio e atividade fim, e sempre defendemos a possibilidade de que pudéssemos terceirizar qualquer atividade. Isso foi respaldado pela nova legislação. A questão da regulamentação do teletrabalho, também importante, assim como a regulamentação do trabalho intermitente. E eu lembro que numa discussão que tive, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, o deputado Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores, me disse: mas o que vocês querem com a regulamentação do trabalho intermitente é simplesmente regulamentar o bico. E eu disse: é exatamente isso, porque hoje as pessoas que fazem bico, elas não têm os direitos consignados na nossa CLT atribuídos. E hoje, com a regulamentação do trabalho intermitente, ele passa a não ter mais um bico, mas sim ser um trabalhador respaldado pela consolidação das leis do trabalho. Importante dizer também que tivemos uma queda de 68% de litígios que versavam sobre terceirização em geral nas varas do trabalho, me refiro a casos novos, entre 2016 e 2021. E também, como os senhores podem ver aí, sempre nas relações de trabalho em forma, que é algo que o pessoal da Silvia produz todas as semanas, nós abordávamos os temas e todas as novidades que tínhamos relacionadas a isso. Mais alguns exemplos de conquista, aquilo que se relaciona a trabalho, a jornada e produtividade. Questão que era de sobremaneira colocada a apreciação na Justiça do Trabalho, a questão das horas in itinere. Então, a extinção das horas in itinere foi extremamente importante. Obviamente, a consignação desse tipo de acréscimo na jornada, se por negociação coletiva estiver consignado, obviamente você ainda vai pagá-la, mas isso por acordo de vontades e não simplesmente por uma imposição e, às vezes, por um julgamento que acabava prejudicando os trabalhadores que tinham na condução posta à disposição pela empresa em local de difícil acesso uma benesse e não algo que pudesse penalizar a empresa depois. Questão da jornada de 12 por 36 por acordo individual, também uma grande conquista. A exclusão da jornada de trabalho do tempo de deslocamento entre a portaria e o posto de trabalho, isso era importante em empresas grandes que tinham áreas significativamente grandes para que o trabalhador tivesse acesso. O banco de horas por acordo individual, também extremamente importante. Haja vista que você tem diferentes tipos de trabalhadores e você pode fazer diferentes tipos de acordo com eles. A questão do prêmio, do auxílio alimentação e de outros que não passaram a ter mais uma consideração de natureza salarial importante. E aí também alguns dados aos senhores e senhoras. Nós tivemos, em relação às horas in itinere, uma queda de 80% da litigiosidade, extremamente importante, e uma queda de 68% de novos casos das varas do trabalho, no que concerne às horas extras em geral, entre 2006 e 2021. Continuando, questão da simplificação trabalhista e da redução da burocracia, algo extremamente importante também. Quer dizer, o quanto nós acompanhamos, senhores e senhoras que vivenciam isso no dia a dia, quantas fraudes não existiam porque nós não tínhamos a permissão de rescisão por acordo. Era aquela história: eu não lhe demito porque tenho que lhe pagar 40%, se quiser peça demissão, mas então tá. Então, o mau empregador, ao qual nós não representamos, nenhum de nós aqui, fazia e pegava de volta os 40%, quer dizer, em fraude clara à legislação. Isso foi extremamente importante. Como vocês veem no quadro, cerca de 787 mil decisões por acordo já foram feitas nesses 5 anos.
o que é significativo, a questão da extinção da obrigatoriedade de homologação da rescisão contratual, a permissão de fracionamento de férias, que era alguma coisa que se fazia e, na verdade, se tinha que mascarar em termos de documentação, mas, na prática, já era levada a cabo por muita gente, e também a questão da flexibilização do trabalho em tempo parcial, que era extremamente importante. Também alguns exemplos de melhorias no processo do trabalho, que é o nosso próximo item a ser analisado, a questão da permissão de acordos extrajudiciais pela Justiça do Trabalho, processo de jurisdição voluntária, a redução do depósito recursal para micro e pequenas empresas, hoje cerca de 250 mil acordos homologados entre janeiro de 2018 e janeiro de 2022. Acredito que isso também seja relevante e seja interessante que nós possamos estar colocando. E uma coisa importante de se dizer, né? A modernização trabalhista ela continuou após a reforma. E essa continuidade nós podemos explicitar através de uma série de coisas. Primeiro, em relação à simplificação e redução da burocracia. A instituição da CTPS eletrônica, que veio com a Lei de Liberdade Econômica, com a Lei 13.874, a ampliação do prazo de devolução da CTPS, que também veio no bojo da mesma lei, o fim da inspeção prévia trabalhista para novos estabelecimentos, o reconhecimento em lei do ponto por exceção, né, lá no artigo 74, inciso 4 da CLT, também instituído por essa lei, a consolidação normativa infralegal trabalhista, o decreto 10.854 e portarias subsequentes, extremamente importante também, né, porque nós tínhamos aí milhares de normativas infralegais esparsas, se consolidou isso, o que fica claro, então, numa redução de burocracia e numa facilidade maior de acesso às informações, a questão da guarda eletrônica de documentos de saúde e segurança do trabalho, a flexibilização do ponto eletrônico, também era tido por muitos como um grande problema, e a alteração da data de recolhimento do FGTS para o dia 20 de cada mês, que isso facilita o cash flow, aí, facilita o fluxo de caixa das empresas, que podem, então, se preparar melhor para o seu desencaixe mensal. Em relação também a novas formas de trabalho e produção, o teletrabalho é um grande ganho, se consolidou, inclusive, como uma prática definitiva no Brasil após a pandemia do coronavírus. Vocês veem aí esse estudo que foi feito por essa consultoria Cushman & Wakefield, foi colocado no exame que 74% das empresas pretendem instituir o home office como prática. Quer dizer, então, essa permissão de teletrabalho e também de uma questão de fazer isso de forma híbrida, uma parte na empresa e uma parte em casa. O teletrabalho para aprendizes e estagiários também é importante. Convenções coletivas e acordos aplicáveis na base territorial de lotação do empregado em teletrabalho e também despesas de retorno ao trabalho presencial de empregados que optarem por teletrabalho fora da localidade, ficando fora da responsabilidade da empresa. Esses itens vieram agora com a Lei 14.442 deste ano. Em relação a trabalho, jornada e produtividade, obviamente, extremamente importante a ampliação do rol de atividades com autorização de trabalho aos domingos e feriados. Existem empresas que não podem parar por uma força de processos contínuos, principalmente aqueles que trabalham, por exemplo, com fornos, com extrusoras. A minha empresa, por exemplo, eu trabalho 24 horas por dia em 3 turnos, e se eu desligar uma extrusora que derrete lá plástico a 400 graus, eu demoro meio período de trabalho para desligá-la e fazer com que ela volte a estar apta ao reinício do processo. Um negócio também que acredito que foi muito importante é essa questão do aprimoramento das regras de participação em lucros e resultados. Uma questão que é importante também nós abordarmos, que é de melhorias no processo de trabalho, a substituição de depósito recursal e judicial já realizados por seguro, garantia ou fiança bancária. É importante que o CNJ atuou nisso, né? O procedimento de controle administrativo e também o TST, num ato conjunto, foi extremamente importante. Passando mais para frente, a questão de modernização e harmonização previdenciária da legislação trabalhista, algo que a gente sempre
tem trabalhado, porque muitas vezes o olhar da Previdência era totalmente dissociado do olhar trabalhista. Então, essa harmonização de procedimentos, de concessão de benefícios pelo INSS com a reforma da Previdência, a disponibilização de dados para cálculo do FAP às empresas, através dessas resoluções que estão aí consignadas, a disponibilização da comunicação de acidente de trabalho por meio eletrônico, né? Garantia de acesso a informações sobre a aposentadoria especial do empregado, isso é extremamente importante, competência territorial para requerimento de benefícios, sistema eletrônico do INSS, né? O meu INSS, também a questão das regras, a facilitação de regras para a emissão de atestados médicos de forma eletrônica, até o Conselho Federal de Medicina ajudou nisso, também a regulamentação do auxílio-doença e do auxílio-acidente de trabalho, do trabalhador intermitente, perdão, a simplificação do formulário do perfil profissiográfico previdenciário em relação ao monitoramento biológico dos trabalhadores, também algo importante, a prorrogação agora para janeiro de 2023 do prazo de entrega do PPP em meio exclusivamente eletrônico, obviamente pedimos isso e trabalhamos por isso, porque nem todas as empresas têm condição de se adequar de forma rápida a essas mudanças que acontecem. Outra coisa importante, o afastamento do critério da simples presença de agente nocivo para que se caracterizasse a aposentadoria especial e definição, sim, da necessidade de que houvesse efetiva exposição para que essa aposentadoria especial pudesse ser efetivada. Outra coisa importante... Alô? Bom, é que eu ouvi alguma... Perdão, eu pensei que tivesse alguma interrupção. Continuo, então, até para poder cumprir com meus 20 minutos. Estou falando o mais rápido que posso. Flexibilização trabalhista durante a pandemia. Trabalhamos muito fortemente para e passo com o governo e irmanados com o Ministério do Trabalho em relação a isso, para que a criação do programa de redução de jornada e salário, de suspensão do contrato de trabalho para preservar emprego e renda durante a pandemia da Covid, as famosas medidas provisórias 936, depois convertida em lei, a medida provisória 1045, que é o Programa Emergencial para o Futuro, o estabelecimento de medidas de flexibilização em temas como teletrabalho, férias coletivas, banco de horas, exames médicos ocupacionais e treinamento de saúde e segurança do trabalho, entre outros. Isso, para facilitar a manutenção dos empregos durante a pandemia, foi extremamente importante, assim como a dedução do INSS dos primeiros 15 dias de afastamento da Covid. Algum exemplo de outras propostas também que foram importantes. A extinção da multa adicional de 10% sobre o FGTS, que veio no bojo da Lei 13.932, a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos na forma de tickets, cartões ou vale-alimentação, a destinação dos valores de indenizações de TACs ao FAT, ou ao fundo, veio pela medida provisória 905. Isso é importante porque, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós ficamos sabendo, inclusive, de destinação de valores de TACs para a OIT, para aplicação fora do nosso país. Inclusive, teve um que foi para um projeto na África de empoderamento feminino. Ou seja, se uma empresa assina um TAC e destina valores, que esses valores sejam aplicados efetivamente perto da empresa, ou onde a gente, de forma palpável, possa perceber para onde estão sendo destinados esses valores e que isso não fique ao alvedrio do Ministério Público do Trabalho para fazer desses valores aquilo que queira. A questão da não incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o salário maternidade, isso veio no bojo de uma decisão do STF, assim como a não incidência de contribuições previdenciárias durante o afastamento por licença médica. Como os senhores podem ver, eu estou praticamente fazendo um relatório, até porque eu poderia comentar cada um desses itens, mas quero crer que com muito mais propriedade o doutor Rodrigo possa fazer isso em vários desses aspectos que aqui menciono, mas também é importante dizer a questão na área de SST, que hoje é um tema extremamente sensível e importante no mundo do trabalho. Este ano, na Conferência Internacional do Trabalho na OIT, foi um tema, saúde e segurança do trabalho como princípio fundamental do trabalho.
isso foi colocado lá, isso está sendo olhado por todos os países do mundo. Então, sempre tivemos essa questão da saúde e segurança do trabalho presentes. E sempre eu digo isso, não há empresa consciente e legal que queira fazer do seu trabalhador alguém doente. Pelo contrário, nós queremos sempre que saúde e segurança do trabalho esteja presente nas relações de trabalho com os nossos trabalhadores, com os nossos colaboradores. Lutamos muito pelo aperfeiçoamento da NR12, eu sei que os senhores e as senhoras também vão lembrar. A NR12 ela veio baseada nas convenções e nos modelos europeus, mas muito diferente para o Brasil, ou seja, não se atentava para as pequenas e médias empresas, não se atentava para o que ocorria no passado, quer dizer, se tentou aplicar uma legislação ultramoderna sem que nós tivéssemos um prazo adequado para que as empresas brasileiras pudessem adequar-se a isso. Eu lembro, inclusive, de um absurdo que ocorreu numa feira em Caxias do Sul, em que um membro do Ministério Público, numa máquina alemã de última geração, ele mandou cobrir a máquina que estava sendo apresentada na feira, porque ela tinha um pequeno item que ele achava que estava em desacordo com a NR12. Quer dizer, hoje procuramos desburocratizar, simplificar, harmonizar com outras normas técnicas e termos regras mais objetivas e em consonância com princípios de segurança para prever acidentes com máquinas e outorgar devida proteção ao trabalhador. Quer dizer, foram 160 itens que revisamos nesse processo. Também, em relação à saúde e segurança do trabalho, regras para a elaboração e revisão das normas regulamentadoras. Nós sempre pedimos isso, porque participamos, vou mostrar mais à frente para os senhores rapidamente, participamos dos comitês tripartites que discutem essas questões, pedíamos que tivéssemos regras claras, buscamos sempre aprimorar regras para embargos à interdição, quer dizer, sempre tínhamos problemas de embargos, de interdições, sem que se levasse em conta um tempo possível para que a empresa se adequasse. Também trabalhamos nas questões de reduzir as restrições de trabalho a céu aberto em razão do calor. Para os senhores terem uma ideia, eu estou falando dos senhores aqui de Cuiabá, está 41 graus nesse momento aqui. Quer dizer, se você vai pegar lá o ANR, você tinha que acima de 30 graus era problema trabalhar em céu aberto, então aqui ninguém poderia trabalhar em Mato Grosso. Então, também a desobrigação da elaboração de LTCAT para emissão do PPP pelas empresas que não possuírem agentes nocivos previdenciários no âmbito do PGR, o decreto 10.410 de 2020. Em relação à revisão das normas regulamentadoras, é importante dizer que nós estamos trabalhando diuturnamente com pessoas do mais alto gabarito nas discussões da revisão das NRs. Sabemos que isso é extremamente importante. Os senhores conselheiros, advogados e advogadas que estão nos acompanhando agora sabem o quanto as NRs podem trazer problemas para as empresas, o quanto o Ministério Público do Trabalho tem causado transtornos às empresas por conta disso, mas nós já trabalhamos fortemente no sentido de termos, como hoje já temos, 23 normas que foram revisadas, que são as que estão aí em azul claro. Temos 9 em processo de revisão, temos 2 que foram revogadas, da inspeção prévia e do registro profissional, e temos também a de trabalho a céu aberto e a de saúde, a 21 e a 32, aguardando o início de revisão, e também aguardando publicação ou em constante atualização pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a NR 28, que trata de fiscalização e penalizações. Um papel nosso, então, como eu, pelo menos, e os conselheiros, e aqui incluo o conselheiro Marley, que é muito ativo, nós pretendemos continuar a defesa da modernização trabalhista. E, para isso, nós fizemos várias ações com foco na defesa da consolidação da reforma para a continuidade da modernização. Ou seja, como é que nos articulamos e como é que fazemos proposições? Com reuniões técnicas, reunindo a nossa base industrial, nos reunindo com tomadores de decisão e interlocutores do governo e das outras confederações, do comércio, da saúde, dos transportes, da agricultura, para que nós tenhamos posições, vamos dizer, consolidadas e uníssonas,
reuniões de representação que fazemos também com o Ministério do Trabalho e da Previdência, através das comissões tripartites, através dos grupos de trabalho, também com os Ministérios de Relações Exteriores, da Casa Civil, organismos internacionais, também consultas públicas e tomada de subsídios, quer dizer, sempre que somos instados a nos manifestar sobre consultas públicas e para que forneçamos subsídios ao governo ou a determinados projetos, é importante salientar que, por exemplo, nesses últimos 4 anos, nós recebemos mais de 1.400 contribuições de federações e de associações setoriais. Mais de 500 sugestões nós enviamos, então, para quem toma as decisões em relação a essas legislações ou portarias ou designações que são feitas pelo governo. Mais do que isso, documentos fortes de posicionamento, pareceres, notas técnicas, cartilhas informativas para a nossa base, artigos, minutas de propostas legislativas. Às vezes temos projetos que vêm com deficiências gritantes em relação ao seu objetivo final, então minutamos propostas, esclarecemos o porquê fazemos aquele tipo de proposta, e também pesquisas sobre negociação coletiva e trabalho intermitente com as indústrias, para que nós possamos avaliar a cada dia como é que andam esses assuntos. Algo importante também, aí me cabe falar aos senhores, foi a defesa da modernização trabalhista na Organização Internacional do Trabalho. O Comitê de Peritos da OIT, todos os anos, ele faz uma relação de países que efetivamente descumprem convenções ratificadas por esses países. Como os senhores sabem, o Brasil ratificou aí mais de quase 100 convenções, eu não sei se já chegamos a 100, mas eram 98 da última vez que eu tinha conhecimento. Me perdoem por essa falha, a doutora Silvia deve saber, mas, em síntese, ratificamos uma centena de convenções, enquanto países da Europa e dos Estados Unidos têm menos de 20 convenções ratificadas. Então, fomos instados a participar na comissão de normas como descumpridores eventuais da Convenção 98, por conta da reforma trabalhista, porque, numa interpretação completamente distorcida, os peritos e algumas pessoas na OIT entendiam que o negociado sobre o legislado, quando fala de você poder diminuir salário, diminuir jornada, só cito esse exemplo, eles violavam a Convenção 98, porque a Convenção 98, que diz que o país deve privilegiar a negociação coletiva, deve privilegiar a autonomia privada coletiva na composição de conflitos, só podia ser para mais e nunca para menos. Se nós já temos na nossa Constituição algo que diz que você pode reduzir jornada e reduzir salário por acordo, não há de se dizer em descumprimento da conta. Então, em 2019, fizemos a nossa defesa oral na OIT, houve um reconhecimento pela CAN, pela Comissão de Aplicação de Normas, de inexistência da violação. Tivemos que ir de novo, em 2020, 2021, à Comissão de Normas, e agora, em 2022, o Brasil sequer fez parte do relatório do Comitê de Peritos da 110ª Conferência Internacional do Trabalho, porque, reconhecidamente, a nossa legislação 13467 não violou qualquer tipo de convenção da OIT. Para mais adiante disso, nós, todas as semanas, praticamente, nós somos instados a que nos manifestemos sobre documentos da OIT, por exemplo, esses documentos que os senhores veem aí, do Social Dialogue Report. Então, a gente faz as análises de cenário, de negociação coletiva, destacamos os pontos positivos para medidas de flexibilização trabalhista do Brasil durante a pandemia e fazemos isso para enviar à OIT. Então, fazemos a análise, mandamos em inglês para eles, às vezes em espanhol, são inglês, espanhol, francês, os idiomas oficiais. Então, estamos sempre respondendo aquilo que a OIT nos pede. Fizemos também análise sobre esse grupo de trabalho vinculado à Universidade de São Paulo, que analisou os efeitos da reforma do trabalhismo no mercado, destacou que o cenário de crise e o tempo curto de vigência não permite destacar efeitos negativos ou positivos de sopetão, né? Fizemos alguns artigos que diziam respeito a algo que foi também divulgado por aí, que não é verdadeiro, dizer que houve uma revogação da reforma trabalhista espanhola. O que simplesmente houveram foi alguns pontos foram readequados, né? Por força do que aconteceu atualmente. Esse trabalho da não revogação da reforma espanhola
também temos à disposição daqueles que quiserem fazer uso, e participamos também de eventos da FGV, da Escola com o ministro Alexandre Ramos e também com o economista, um cenário desses 5 anos, né? Um evento 5 anos de reforma, avanços e desafios. Pode seguir, por favor, Pablo. Também, em defesa da modernização, nós sempre nos posicionamos com informações que são divulgadas diuturnamente no nosso site da CNI e semanalmente através dos boletins de relações de trabalho, em relação a consultas empresariais necessárias para que nós analisemos aquilo que está acontecendo. Também fazemos consultas empresariais no Brasil inteiro, sedimentamos os dados que recebemos e passamos a quem faz parte da nossa rede e às indústrias brasileiras as quais representamos. O TST criou, esse ano, um grupo de trabalho sobre a reforma trabalhista. O seu ministro-presidente determinou a criação desse grupo. Nós requeremos a participação da CNI nesse GT ao presidente do TST. Ele disse que, infelizmente, o grupo já estava fechado, mas permitiu que nós compartilhássemos todo o material que temos com esse grupo de trabalho e todas as posições que defendemos, e isso tem sido feito, nós temos recebido o feedback deles. Importante, então, continuar a ter novos avanços. E aí, já caminho para o final, que desafios temos no cenário do emprego, e aí começamos sempre a analisar a situação econômica e social. Quer dizer, a projeção do Banco Mundial para o Brasil é de uma estimativa de 2,5% de crescimento do PIB para 2022. Para quem, o ano passado, entendia que o Brasil ia crescer 0, acredito que nós tenhamos dado um salto substancial no sentido de mostrar que a nossa economia está forte, que nós temos vamos dizer assim, uma força, uma pujança necessária para colocarmos o Brasil entre as 6 economias do mundo nos próximos anos. O PIB da indústria, obviamente, com essa retração que houve com a pandemia, estimamos um crescimento pequeno para 2022. Coloquei aí uma taxa de juros real para que os senhores vissem que o juro neutro provável deveria ser de 3,75, que hoje ainda estamos com juros altos por conta de um efeito defasado da política monetária que foi contracionista, mas esperamos que a coisa volte. Um outro desafio extremamente importante é que, assim como na América Latina como um todo, e isso eu digo porque tenho trabalhado como vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores para a América Latina, desde o Uruguai até o México, com todos os países, nós temos uma taxa média de informalidade de mais de 40% no mercado de trabalho da América Latina inteira. Então, vemos que a taxa de emprego no Brasil ela caiu de 2000, obviamente, ela cresceu em 2020 por conta da pandemia, mas agora ela vem decrescendo e nós acreditamos que no próximo ano, com a continuidade daquilo que tem acontecido no país por hora, se nós não elegermos alguém que nos leve ao retrocesso, nós temos condições de continuar baixando o desemprego. Porque produtividade e informalidade só se melhora com qualificação profissional, colocando profissionais melhores no mercado. Fizemos um mapa do trabalho industrial de 2022 a 2025. Só na indústria do Brasil, nós detectamos a necessidade de qualificar ou requalificar 9.600.000 pessoas em ocupações industriais. 79% disso, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas em formação continuada e aperfeiçoamento, e pelo menos quase 2 milhões de pessoas em formação inicial, que hoje temos dificuldade. Eu, esses dias, participei, apenas a guisa de exemplo, participei de um evento de como colocar as pessoas em ocupação no oeste do Paraná, em cidades ali que são exemplo de desenvolvimento, região de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, por ali, e nós temos lá 10 mil vagas em aberto e 13 mil famílias recebendo auxílio de governo. E essas vagas estão em aberto porque as pessoas não têm qualificação necessária para assumirem essas vagas. Então, essa necessidade é premente e, como disse o presidente Sandro no início, nós vamos, através do SESI e do SENAI, educar os nossos trabalhadores
e qualificá-los para que eles possam efetivamente ingressar com qualidade no mercado de trabalho. Uma necessidade de continuar a redução da litigiosidade, isso aí passo muito rapidamente, vem caindo a litigiosidade nas varas do trabalho. Obviamente, de 2020 para 2021, tivemos um incremento por conta daquelas dispensas que eventualmente ocorreram por conta da pandemia. E essa curiosidade que os senhores e a senhora já sabem também, nós temos uma despesa para o Poder Judiciário do Brasil equivalente a 1,2% do PIB nacional, ou 9,64% dos gastos totais da União dos Estados e Distrito Federal, enquanto os países da OCDE têm gastos com o judiciário de 0,5% do PIB, enquanto nós estamos aí muito maiores. Desafios para o cenário econômico de emprego, continuar com as reformas estruturais para o país, importantíssimo que tenhamos as reformas administrativa e tributária, quiçá, com a permanência do governo atual, possamos fazer isso. Estabelecer diretrizes para ações e políticas públicas com foco no desenvolvimento econômico e social do país, melhorar sempre o ambiente de negócios, promovendo a competitividade das empresas, identificar tendências e tecnologias que vão transformar os nossos modelos de produção e negócio e, portanto, precisamos incorporar essas novas tecnologias no nosso processo produtivo, assim como incentivar a disseminação de programas de qualificação e qualificação, como eu já havia mencionado. E em relação às relações de trabalho, linhas de ação para continuar avançando, manter o processo de evolução da legislação trabalhista, continuar a ampliação da segurança jurídica em relações de trabalho, isso é extremamente importante. O empresário brasileiro retrai investimento por conta da insegurança jurídica, isso nós temos que continuar trabalhando sempre para ampliar a segurança, preparar para o futuro do trabalho os nossos trabalhadores e as nossas empresas também, continuarmos o processo de revisão das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho e harmonizar sempre a legislação previdenciária com a de trabalhista e a de TST. Revisar, como eu já disse lá atrás, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST em confronto com a reforma trabalhista, isso também para ampliar a segurança jurídica. Também fizemos trabalho aí de desafio e reflexões do cenário da indústria para a quarta revolução industrial, quer dizer, abordar o que essa quarta revolução industrial que está já presente, o que ela vai trazer de reflexos e de recomendações para avançar na modernização trabalhista nesse cenário de constantes transformações. Finalizando, nós fizemos propostas para a continuidade da modernização trabalhista para as eleições de 2022, focando, fizemos 24 propostas para continuar a modernização trabalhista, fizemos propostas para que houvesse recomendações e reflexões relacionadas à política de emprego e de reunir trabalhadores em empresas, também na área de SST, segurança no presente e no futuro, propostas no âmbito da SST e da Previdência, e também reflexões e recomendações para aumentar a segurança jurídica nas relações de trabalho. Me desculpem se extrapolei os 20 minutos, fui o mais rápido que pude, peço escusas por não ter, vamos dizer assim, esmiuçado um pouco mais, fui muito mais no sintético do que no analítico, mas acredito que foi uma síntese daquilo, de tudo que fizemos ao longo desses últimos 12, 13, 14, 15 anos, eu diria, na CNI, na área de relações do trabalho, para que pudéssemos, no dia de hoje, chegar a um modelo de relações do trabalho mais consentâneo com aquilo que o Brasil precisa e olhando para o futuro e não simplesmente olhando para trás, ou melhor, deixando para trás aquilo que nos atrapalhava e mirando aquilo que pode beneficiar as relações de trabalho daqui para frente. Muito obrigado, Marley, Silvia, e eu aqui me despeço, ficando à disposição depois que nós tivermos a brilhante apresentação, obviamente, do Dr. Rodrigo. Muito obrigada, doutor Alexandre. Pela sua apresentação, a gente, todos aqui podem perceber que nós tivemos aí avanços significativos na modernização das relações do trabalho, tivemos aí melhorias, ganhos na segurança jurídica, mas ainda temos aí um caminho aí grande para percorrer em matéria de segurança jurídica, em matéria de adequação da nossa legislação às novas formas de trabalhar e produzir, e precisamos aí, sobretudo, consolidar o que já conquistamos e evitar aí retrocesso. Passo, então, a palavra aí para o Dr. Rodrigo Dias, por favor.
Está sem som, Rodrigo, seu microfone está desligado. Perdão, acho que agora me ouve, né? Obrigado, Silvia. É sempre um prazer para mim participar de qualquer debate sobre esse tema, mas é uma felicidade ainda maior quando esse debate é mediado por uma amiga pessoal da mais alta competência, como a nossa amiga Silvia Lorena, da CNI. Muito obrigado, então, por esse convite, eu agradeço a FIEG por isso, cumprimento todos os seus dirigentes, na pessoa do seu presidente, Sandro Mabel. Aqui temos conosco uma série de amigos pessoais, eu não quero correr o risco de esquecer ninguém, e por isso faço o cumprimento genericamente. Cumprimento e parabenizo o doutor Alexandre Furlan pela palestra que acaba de ministrar, e, inclusive, e obviamente, pela ampla, diligente e incisiva atuação da CNI no rumo da modernização das relações de trabalho. De tudo isso que o doutor Alexandre nos expôs aqui, eu acho que fica muito clara a atuação, como eu mencionei, diligente da CNI, especialmente quanto aos poderes constituídos, junto ao Poder Executivo e Legislativo, e até em fóruns internacionais. E eu acredito que seja um pouco mais difícil a atuação junto ao Poder Judiciário. Há uma certa dificuldade de inserção nessa seara, né? Sendo eu juiz do trabalho, eu preferi, então, trazer aqui a vocês, nesse tempo que me cabe, uma análise breve sobre como o Judiciário tem interpretado e interferido nas disposições da Lei da Reforma Trabalhista. Uma vez que, com máxima sinceridade, um dos rumos da Lei da Reforma, isso não foi sequer escondido, foi de tentar dar algum tipo de restrição, freio, a certas interferências do Poder Judiciário na interpretação da norma jurídico-trabalhista. Eu vou compartilhar aqui com vocês também um arquivo. Vamos ver se vai dar certo. Se alguém puder me sinalizar aí se está aparecendo. Ok. Bom, a reforma trabalhista, em 2017, como muitos dos que me ouvem aqui, doutor Alexandre Furlan, doutor Marley e outros tantos, sabem disso, ela só foi possível por uma conjunção de fatores extraordinário, né? Abriu-se ali uma janela de oportunidade a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a ascensão à presidência do ex-presidente Michel Temer, a possibilidade de se promover uma ampla revisão de uma série de disposições trabalhistas. Tínhamos um Congresso Nacional afeto a essa temática, tanto assim que a medida provisória, que foi o pontapé inicial para a Lei da Reforma Trabalhista, continha pouquíssimos artigos, né? O projeto foi muito ampliado junto ao Congresso Nacional, com a ideia de se modernizar a legislação, que era, e na minha visão, segue sendo em muitos aspectos, absolutamente ultrapassada. Todavia, é até compreensível que assim seja, né? Houve uma promessa de impossível cumprimento à época, externada, inclusive, publicamente pelo então presidente Michel Temer, de que a reforma seria capaz de criar 10 milhões de empregos no prazo muito curto. E a gente sabe, no plano da realidade, que isso é absolutamente inviável, absolutamente impossível. E aqueles críticos da lei da Reforma Trabalhista se aproveitaram daquelas declarações para que, adiante, com a ausência de criação de empregos naquele montante ao menos, culpassem a lei da reforma por essa circunstância, como se ela revelasse então um fracasso da lei da Reforma Trabalhista, o que é absolutamente falso. Eu tive a oportunidade de falar ontem na OAB aqui em Goiás, na reunião do Conselho de Relações de Trabalho, Conselho Trabalhista, enfim, o meu amigo Leopoldo, o doutor Leopoldo está aqui, esteve lá comigo ontem, e eu tratei desse tema, falei sobre isso, inclusive mencionando, como repito aqui agora, que aquela crítica que se fazia, e que se faz, por incrível que pareça ainda hoje, né,
de que a lei da reforma não criou empregos, como se uma lei pudesse fazê-lo, mas ainda que essa crítica pudesse ser tomada em consideração, ela, neste atual momento, não se sustenta, não é? Afinal de contas, acho que faz 2 dias que eu li que o índice de desemprego no mês de agosto, que acabou de se encerrar, um mês atrás, foi de menos de 9%. E com exceção do ano de 2020, quando a pandemia atingiu seu auge, a rigor, o que nós temos desde a lei da reforma trabalhista foi uma paulatina redução dos índices nacionais de desemprego. Lógico que estamos muito longe do ideal e lógico também que eu não atribuo isso à lei da reforma trabalhista, mas também é uma falácia, da mesma forma, pretender que um eventual recrudescimento do desemprego pudesse ser debitado à lei da reforma. Mas, de qualquer forma, eu quero, como eu já mencionei, eu quero tratar aqui de como o Judiciário tem tratado das disposições da lei da reforma para, ao final, chegar a uma conclusão que desejo partilhar com todos aqui. E, para isso, eu separei alguns poucos temas. Por exemplo, a questão da amplitude da negociação coletiva, o conhecido pelo bordão da prevalência do negociado sobre o legislado, a que se referiu agora há pouco o doutor Alexandre Furlan. Sabemos que da importância da negociação coletiva, do reconhecimento da negociação coletiva por expressa disposição constitucional, artigo 7º, inciso 26, mas também nós conhecemos a realidade do judiciário, de muitas vezes baseado-se numa interpretação, a meu ver, canhestra do princípio da norma mais favorável, não dar validade a disposições coletivas ao fundamento de que elas violariam disposições legais. A despeito da clareza dos artigos 611A, e 611B da CLT, trazidos pela lei da reforma, que deixam de forma clara, a meu ver, quais são os limites, bastante amplos, diga-se de passagem, para a negociação coletiva, não sem surpresa, né, houve alguma resistência, especialmente capitaneada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a essa diretriz. E como não era mais possível, nesta quadra, pura e simplesmente argumentar que não é possível que a norma negociada prevaleça sobre outra, a norma legal, pelo fato de ser menos protetiva, o TST passou a compreender em sucessivas decisões que a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, a prevalência da norma coletiva, valeria, desde que fosse possível extrair dessa norma coletiva, deduzir dessa norma coletiva, concessões outras, contrapartidas feitas ao trabalhador. O que, como mencionei ontem, inclusive, é algo de dificílima aferição, né? Saber exatamente quais foram as concessões de parte a parte que estão consubstanciadas numa norma coletiva. E foi preciso, então, que o Supremo Tribunal Federal, analisando o tema 1046, trouxesse a todos a decisão segundo a qual é válida a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. É o óbvio, né? O limite está na Constituição Federal e o artigo 611B da CLT, trazido pela lei da reforma, já nos indica que assim seja. Portanto, foi necessária aqui a interferência do Supremo Tribunal Federal para que o teor da lei da reforma fosse efetivamente observado na Justiça do Trabalho. Passando rapidamente a um segundo ponto, que eu presumo seja muito caro aos que me ouvem, né? A questão da extinção da contribuição sindical obrigatória. A despeito, eu tenho uma série de pontuações que eu poderia fazer, mas gostaria basicamente de falar sobre como o Judiciário tratou da questão, né? Foram 5 artigos diretamente afetados pela lei da reforma trabalhista quanto a este tema. 3 estão aí na tela submetida a todos. E vocês vejam, até destaquei alguns trechos, né? No artigo 545, quando se diz que a contribuição sindical é devida desde que pelos trabalhadores devidamente autorizada. No 578, desde que prévia e expressamente autorizada.
no 579, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participam de uma determinada categoria econômica ou social. E eu não vou nem ler, o 582 e 583 caminham no mesmo sentido. A ideia externada pela lei da reforma, goste-se ou não disso, é de que a contribuição sindical deve ser voluntária. Mas, a despeito disso tudo, o que se viu de 2017 para cá foi uma série de decisões, em primeiro e segundo graus principalmente, determinando, chancelando normas que, por vias transversas, normas coletivas, inclusive, que por vias transversas buscavam solapar o que foi estabelecido na lei da reforma trabalhista, sendo necessário vez mais que o Supremo Tribunal intervisse no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5794, para dizer expressamente que apenas será devida qualquer contribuição aos sindicatos mediante autorização prévia, expressa e voluntária dos associados. Um outro tema, bem rapidamente falando aqui, porque eu quero chegar no meu ponto final, a questão da ultratividade, né? Essa é uma questão que nos causa algum espanto, porque a lei original, desde 1943, a rigor, me parece de uma clareza solar, não é? Quando a consolidação das leis do trabalho dizia que uma norma coletiva tinha prazo máximo de 2 anos e que o prazo de qualquer acordo ou convenção deveria constar dentre as suas cláusulas, parece muito evidente a intenção do legislador de fixar algum limite de validade, de vigência daquelas cláusulas negociadas. A despeito disso, como se sabe, o Tribunal Superior do Trabalho, sem qualquer precedente, construiu uma jurisprudência pela qual se consagrou a chamada ultratividade, vale dizer, a possibilidade de uma norma coletiva ter vigência muito superior àquele prazo previsto na lei, desde que não houvesse nova negociação ao seu término, de forma que ela fosse substituída por uma posterior. Muitos dos que me escutam podem até eventualmente considerar que haja benefícios, vantagens dessa interpretação, mas ela claramente não se amoldava ao que dizia a lei, e foi preciso que a lei da reforma trabalhista, então, dissesse, na nova redação do 614, parágrafo 3º, que é vedada a ultratividade. Por incrível que pareça, por mais claro que isso seja, né, ainda foi preciso que, mais recentemente, no julgamento da ADPF 323, o Supremo ainda tivesse que reforçar esse entendimento, porque parece que há uma resistência extraordinária, que agora resta vencida, né, junto a alguns setores da Justiça do Trabalho, contra a tese prevalecente, tanto na lei, quanto, considerando a decisão do Supremo, na jurisprudência, de que a ultratividade não cabe no nosso sistema. A questão da dispensa coletiva, muito discutida recentemente, né? A lei da reforma trabalhista tratou da dispensa coletiva da mesma forma que trata a dispensa individual ou plurima, nos termos do artigo 477-A. Ou seja, não há nenhum pressuposto, segundo a lei, para que a dispensa coletiva se concretize. É óbvio que ninguém, em absoluto, deseja a dispensa de um contingente grande de trabalhadores, mas, em certos casos, evidentemente, isso é necessário. Quando uma grande empresa encerra as suas atividades, eu trago como exemplo, infelizmente, né, o encerramento das atividades da Ford em São Bernardo do Campo, em que justamente ali, tendo em vista o encerramento das atividades, uma série de trabalhadores foi dispensado. E o Ministério Público do Trabalho, salvo engano, neste caso, foi à Justiça para alegar a nulidade daquelas dispensas, tendo em vista que não teria havido nenhuma negociação com o sindicato. Ora, a lei não exige, nem nunca exigiu, para isso, negociação com o sindicato. Mas nós sabemos que esta tese, eu não diria que prevaleceu, mas teve muitos adeptos e muitas decisões nesse sentido foram proferidas na Justiça do Trabalho. Foi a despeito
da redação, convenhamos, claríssima, que nós vemos aí no artigo 477-A. Foi preciso que, recentemente, no julgamento do recurso extraordinário 999435, tema 638, lá do Supremo Tribunal Federal, fosse extraído do julgamento a tese com repercussão geral, muito recentemente, né, cerca de 4 meses atrás, em que eu estou até esperando, doutora Silvia, doutor Alexandre, que interpretação que os tribunais darão a essa decisão do Supremo, porque aparentemente é uma decisão meramente cosmética, porque diz que para a dispensa coletiva é necessária a consulta, a interveniência do sindicato. Mas isso não significa, segundo a decisão, é a tese, que o sindicato precise autorizar a dispensa coletiva. Então, parece que é algo como, olha, o sindicato tem que ser comunicado, vamos lá bater um papinho lá com eles. Se eles concordarem, tanto melhor. É claro que não vão concordar. Se eles concordarem, tanto melhor, mas se não concordarem, tudo bem, vale assim mesmo. É uma redação um tanto estranha, para ser bem franco, né? Mas, de qualquer forma, aparentemente, ao menos, a dispensa coletiva parece estar autorizada. A questão da terceirização de serviços, porque a lei da reforma trabalhista não alterou apenas a consolidação das leis do trabalho, né? Modificou também a legislação extravagante, em especial a Lei 6.019, né, de 74, que originalmente tratava do trabalho temporário, mas que veio regular a terceirização de serviços para solapar aquele entendimento anterior, que, na minha visão, não tinha pé nem cabeça mesmo, de dividir as atividades empresariais em atividade fim e atividade meio, permitindo apenas que houvesse terceirização no que se convenciona chamar atividade meio, né? Isso deixou de vigorar por conta de uma série de alterações, e o legislador foi até repetitivo, acho que até, sendo bem franco com vocês, por temor de que a Justiça do Trabalho, em especial o TST, não compreendessem devidamente o recado, né? Ante a resistência que nós sabemos que há no Tribunal Superior do Trabalho quanto a esse tema. Então, lá no artigo 4C, que está aí no meio da tela de vocês, da Lei 6.019, passou a constar que a terceirização pode ser de qualquer uma das atividades da contratante. No artigo 5º-A, terceirização de serviços relacionados a qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. E da mesma forma, no 4º-A, lá no alto da tela, ou seja, isso se repetiu muitas vezes na lei, né? Para deixar clara a possibilidade de terceirização. Diga-se de passagem, em 2004, aproximadamente, se eu estiver errado contra o ano, é por pouco. O presidente aqui da FIEG, Sandro Mabel, então deputado federal, apresentou um projeto justamente para a proteção dos direitos desses trabalhadores terceirizados, né? Que lastimavelmente não veio a se concretizar em lei. Mas o que nós tínhamos era uma restrição grande na súmula 331, inciso 1º, do Tribunal Superior do Trabalho, que me parece, então, superada. Sempre me pareceu, mas não ao Tribunal Superior do Trabalho, que mesmo com essas modificações trazidas pela lei da reforma, junto à Lei 6.019, ainda resistiu, e muito, quanto à terceirização ampla prevista na lei. Tanto assim que foi outra vez necessário que o Supremo Tribunal Federal intervisse no julgamento do recurso extraordinário 958252, tema 725, e aprovasse a tese com repercussão geral, que todos conhecemos a essa altura, que textualmente diz: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, o que me parece ser mais do que suficiente para atender à preocupação daqueles que estão com a sua atenção voltada à tutela do trabalhador envolvido no processo de terceirização, né? Afinal de contas, se a empresa que presta serviços não fizer frente, não cumprir todos os direitos trabalhistas, aquela que terceiriza, a tomadora de serviços, se responsabilizará por eles. Muito rapidamente, houve na lei da reforma trabalhista a fixação de
limites aos valores fixados para as indenizações por danos extrapatrimoniais. E ante toda a divergência que houve a respeito desse tema na Justiça do Trabalho, outra vez foi o Supremo Tribunal chamado a dar uma posição a respeito da melhor interpretação dessa norma. Isso ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, embora o ministro Gilmar Mendes tenha, relator do recurso, tenha já sinalizado que aqueles valores previstos no parágrafo 1º, incisos 1 a 4, que estão aí no alto da sua tela, seriam valores meramente exemplificativos, né? E eu acho, muito particularmente, que é um mau passo do legislador fixar esses limites que vocês veem aí. Mas foi à vontade do legislador. A decisão do ministro Gilmar Mendes é uma decisão, com todo respeito, que torna absolutamente inócua a lei, né? Seria mais justo, seria mais franco declarar desde logo, então, a inconstitucionalidade, né? Porque se o juiz não precisa limitar-se quanto ao valor arbitrado às indenizações ao que vai na lei, então, essa lei não está regulando absolutamente nada, né? Convenhamos. Mas, enfim, precisamos esperar o resultado do julgamento do caso no Supremo. E o caso que mais chama a atenção, ao menos a mim, não é? Porque, como juiz do trabalho, mas eu creio que a FIEG, a CNI, se preocupe também muito com esse aspecto. Eu me animei muito, para ser franco com todos que me ouvem, com a redação que foi dada pela Lei da Reforma ao artigo 791-A, parágrafo 4º, que vocês veem à sua frente, porque o fato de ser possível que os reclamantes na Justiça do Trabalho que tivessem seus pedidos rejeitados devessem pagar honorários sucumbenciais ao advogado do reclamado, e que esse valor poderia ser deduzido de créditos desse trabalhador auferidos na mesma ação, essa era uma medida de caráter disciplinador, de caráter moralizador, quanto ao ajuizamento, muitas vezes irresponsável, cá para nós, né, de ações trabalhistas. Porque era o jogo do ganha-ganha, né, ou pelo menos do ganha e não perde. Porque ajuizavam-se, não raras vezes, ações trabalhistas em que o próprio reclamante e ou seu advogado tinham dúvida quanto à procedência dos pedidos. Mas não custa nada, não é? Afinal de contas, se não for acolhido o pedido, não tem consequência prática nenhuma. Era muitas vezes esse o raciocínio, né? Eu brincava, minha querida Silvia e doutor Marley, que isso era como se nós estivéssemos aqui fisicamente, presencialmente, né? Eu falei isso aqui ontem num evento da OAB. Era como se nós estivéssemos aqui na sala lá da FIEG e entrasse uma pessoa nos vendendo o bilhete da Mega Sena acumulada, pelo mesmo preço que é vendido lá na casa lotérica, e tem uma fila danada na casa lotérica, né? E aqui a gente vai precisar comprar esse bilhete sem precisar de desgaste, de fila nenhuma. Olha, é muito provável que eu, a Silvia, o doutor Alexandre, nós não comprássemos esse bilhete, porque a gente não queria gastar dinheiro com isso. Mas se ele estivesse entregando para nós o bilhete, não é dado, doutor Alexandre, pega aqui o seu, pega o seu aqui, Silvia, pega o seu aqui, doutor Marley, a gente pegava, por que não? De graça. E a gente pode ficar milionário, o único risco era esse, né, no caso da Mega Sena, né? Na ação trabalhista, fazendo a analogia, não pode não ficar milionário, mas o risco era nenhum. E era uma norma moralizadora. E eu estou usando o verbo no passado, vocês sabem muito bem, porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional esta disposição. É evidente que pode-se sempre argumentar que, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, amanhã esse trabalhador pode deixar de cumprir os requisitos da gratuidade. Ele pode ganhar na Mega Sena, por exemplo, né? E então terá que fazer o pagamento dos honorários ao advogado, os honorários sucumbenciais ao advogado do reclamado, que tem condição suspensiva a partir do reconhecimento da justiça gratuita ao reclamante. Mas convenhamos que isso é a coisa mais rara possível de ocorrer. De forma que, na prática, com toda a sinceridade, eu lastimo que assim seja, essa decisão
permite a volta, me desculpem pela expressão um tanto forte, mas a volta do vale tudo no ajuizamento de ações trabalhistas. Eu me refiro, como muitos sabem, a essa decisão na ADIM 5766, cuja tese se encontra aí na sua tela. É óbvio que o problema é um pouco mais amplo no âmbito da Justiça do Trabalho. Aqui, entre nós, me parece que o grande problema é o quanto o deferimento da justiça gratuita é tranquilo, é fácil, não tem maiores requisitos, não é? Nós temos casos clássicos de um desembargador, um sujeito que fez um acordo com a Caixa Econômica Federal de R$2 milhões, e em ambos os casos, beneficiários da justiça gratuita, né, na Justiça do Trabalho. Essa leniência na concessão dos benefícios também, diga-se de passagem, foi cogitada na lei da reforma, que no artigo 790, embaixo na tela, parágrafo 4º, diz que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. No entanto, nós temos súmula do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada por parte do reclamante ou de seu advogado. Se basta isso, é óbvio que isso sempre virá aos autos. É a coisa mais fácil do mundo, não é? E essa é a interpretação, como vocês veem aí desse acórdão do TST, que tem prevalecido. De tal sorte que eu lastimo que assim seja, claro que decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos cumprir. Mas cumpre-se, mas discute-se, não é? Lastima-se, inclusive. Bem, e caminhando para o fim. Aqui, agora, eu não falo do Supremo, mas dos riscos. Talvez o Supremo tenha que intervir nos dois casos que eu vou mencionar a vocês aqui. Primeiro, quanto aos requisitos da petição inicial. A lei da reforma trabalhista determinou que os pedidos trabalhistas, nas ações trabalhistas, devam ser certos e determinados, à semelhança do que se passa no processo civil. E líquidos, certos, determinados e líquidos. A liquidez do pedido, horas extras, R$15 mil, por exemplo. Presume-se que o advogado, ele não precisa apresentar uma tabela de cálculos nem nada, mas que ele faça o cálculo lá do valor que ele está postulando e lance na petição inicial. E como sempre ocorreu nos meandros do processo civil, o valor lançado a título para qualquer dos pedidos é o limite do que deve ser deferido em juízo, vedando-se a sentença extra e ultra petida. Pelo visto, pelo que o TST tem decidido, não na Justiça do Trabalho, não é? Porque o que se tem decidido, por incrível que pareça, é que os pedidos lançados na petição inicial trabalhista têm seus valores meramente estimativos. É só uma brincadeirinha ali, ó. Bota o valor que você quiser. Não estou brincando, não. É isso mesmo que o TST tem decidido. Creio eu, a esta altura, que majoritariamente. Não sei se todos que me escutam percebem o risco disso. Porque, na prática, isso estimula a malícia. Quando, por exemplo, um reclamante ou seu advogado, percebe que o valor das horas extras postuladas é de R$100 mil. Mas ele lança na petição inicial, estimadamente, R$1.500. Por que faz desse jeito? Porque se o pedido for rejeitado, as custas incidirão sobre R$1.500. E se o pedido for acolhido, vai se fazer a liquidação do valor, podendo-se chegar a R$100 mil, a 200, enfim, o céu é o limite. É um absurdo que uma interpretação dessa, sinceramente, prevaleça, mas corremos o risco disso, e quem sabe seja necessário outra vez a intervenção do Supremo Tribunal Federal, porque desenha-se que seja essa a interpretação prevalente no TST. E para encerrar, já que o meu amigo Alexandre Furlan, que eu, quando juiz lá em Mato Grosso, noviço, né, em terras cuiabanas, não tive o prazer de estreitar relações. Ele mencionou aqui as horas in itinere, né? Foram extintas pela lei da reforma. Eu acho que não dá nem para discutir isso, né? É muito clara a disposição legal. Mas, para não dizer que não temos problemas também aí,
recentemente o Tribunal Superior do Trabalho passou a adotar a tese de que a nova já não é tão nova, tem 5 anos, né? Que essa regra vale só para os contratos firmados depois da lei da reforma trabalhista. Vocês imaginem, com toda a sinceridade, a quantidade de princípios, jurisprudências e normas que tiveram que ser atropeladas, né, para se chegar a essa conclusão. Para não falar nas questões de ordem econômica, né? Porque se prevalece uma tese dessas, acontece o óbvio aqui. E muitos empresários que me ouvem sabem que é verdadeiro. O empresário preferirá, se necessário, dispensar trabalhadores com mais tempo de serviço, desde que haja hora in itinere, no caso, é claro, e manter aqueles mais recentes, né? Que é um absurdo, mas é ao que essa interpretação nos conduz. Talvez, outra vez, para resolver essa questão de direito intertemporal, tenhamos de novamente nos servir, por incrível que pareça, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, tudo isso que eu estou dizendo, eu fiz aqui ao longo dessa rápida exposição crítica, não é? A atuação, especialmente do Judiciário Trabalhista. O legislador reformista já sabia disso tudo, não é? Tanto que, em 2 artigos da lei da reforma trabalhista, buscou restringir bastante a atuação, por incrível que pareça, e para vergonha, constrangimento, penso eu, do magistrado trabalhista. Restringir a atuação da Justiça do Trabalho. No artigo 8º, parágrafo 2º, dizendo algo que aí é constrangedor mesmo, quando diz que os tribunais e juízes não poderão restringir direitos legalmente previstos. Cá para nós, não precisava nem falar, né? O juiz não pode fazer isso. Mas também que os juízes, os tribunais, a rigor, tribunais regionais e TST, não podem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Meus amigos, mas isso é o óbvio, né? Precisar falar isso na lei é um troço, é algo que, enfim, me parece constrangedor. E o legislador reformista estava tão preocupado com isso que restringiu a possibilidade do TST editar súmulas de jurisprudência, né? Modificar sua jurisprudência sumulada. Mas pegou tão pesado que fez com que os requisitos eleitos para as novas súmulas e para cancelamento, modificação, etc., fossem tão restritivos que nos últimos 5 anos o TST não conseguiu nem editar novas súmulas, nem cancelar outras tantas, nem adaptá-las à própria lei da reforma, diga-se de passagem. Mas cá para nós eu acho que não se perdeu muito, né? Isso até tem uma piada disso, que é muito chato até às vezes de falar, mas que eu acho até que tem seu fundo de verdade, é engraçado, né? Eu ouvi ela com relação ao Supremo Tribunal Federal, mas vale aqui para o TST, né? Nós estávamos no recesso judiciário e alguém escreveu: durante o recesso judiciário, eu tenho uma sensação de segurança jurídica extraordinária, porque o tribunal não funciona, né? Mas, enfim, é evidente que tudo isso que eu estou falando aqui decorre do fato de que o legislador reformista percebeu e compreendeu o excesso na atuação judicial, especialmente na seara trabalhista, em que magistrados atravessaram a fronteira interpretativa da lei para adentrar a própria criação da norma jurídica abstrata, né, mediante uma distorção da norma posta, aprovada em regular e democrático processo legislativo. Eu não pretendo, com isso, estar aqui a defender uma retroação no tempo, né, para aquele período em que o juiz era considerado apenas a boca da lei, como o positivismo jurídico propõe. Mas, convenhamos, né, uma coisa é aplicar a lei tecnicamente, ainda que a gente saiba que toda interpretação é permeada por aspectos subjetivos, né, experiências, valores, convicções, ideais do julgador. Outra coisa é deliberadamente pretender conferir à lei um sentido francamente diverso dos seus termos e da intenção do legislador, para adaptar o sentido da lei à sua própria vontade. E eu acho, eu tenho certeza, é claro, né, que até esse ponto não pode ir o juiz, porque ele não tem mandato para isso. Então, é tempo de a gente dar aplicação a uma lição recentemente dada pelo ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo, para que tenhamos juízes, né, o judiciário como um todo, uma atuação mais comedida, menos invasiva da esfera de atuação de outros poderes e, diria eu,
hora de dar mero cumprimento à legislação, ainda que dela se discorde, porque o fórum adequado para a sua revisão é o legislativo e não o judiciário. E com isso, eu vou parar aqui o compartilhamento, e com isso eu encerro aqui o que eu queria lhes dizer. Fico à disposição de todos, se eu puder ajudar em alguma coisa. Quero agradecer outra vez o convite, Silvia, doutor Alexandre, um prazer dividir aqui a fala nesse evento com o doutor. Fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Como sempre, muito preciso, muito didático, e a sua fala mostra aí que os nossos desafios são bem maiores, né? Quando você comentou aí da decisão do Supremo aí sobre demissão coletiva, a decisão do Supremo acabou realmente deixando uma lacuna, né? E o TST, ele já disse o seguinte: olha, se você não disser o olá lá para o sindicato, se não tiver o diálogo lá com o sindicato, a empresa vai ser condenada a dano moral coletivo. E não está na lei, né? Essa indenização, essa previsão, essa sanção não está na lei. E um outro ponto aí, eu vou passar a palavra para o Marley, para as considerações dele, mas um outro ponto aí que já começa a gerar preocupação é sobre a decisão que você comentou do STF reconhecendo o negociado sobre o legislado, naquele ponto que ele fala: vale o negociado sobre o legislado, mas você tem que respeitar o direito absolutamente indisponível. O que é o direito absolutamente indisponível? O ministro Alexandre Ramos publicou um artigo essa semana no Conjur, em que ele faz uma interpretação, dizendo, por exemplo, que as convenções internacionais, naquilo que não for norma programática, ou seja, naquilo que for autoaplicável, ela ali seria um direito indisponível. Ou seria, e também em matéria constitucional, que me parece claro, porque já está ali previsto de forma expressa no artigo 611-A da CLT. Mas já abre aí enfim, a possibilidade aí de interpretações díspares aí nesse caminho. E essa questão aí do TST não aplicar a reforma para os contratos que estavam vigentes antes da reforma, isso gera aí um cenário de insegurança jurídica enorme e desperta aí enfim, a possibilidade de potenciais conflitos trabalhistas e ações aí dos próprios empregadores para poder se resguardar dessa questão. Enfim, Marley. O Furlan e o doutor Rodrigo, eles esgotaram o tema, né? Eu vou falar rapidinho, até para a gente dar tempo para que haja perguntas, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o futuro, porque é isso que me angustia. Nós estamos falando aqui em 9% de desemprego, mas as empresas estão com muita dificuldade de contratar trabalhadores. Não só trabalhadores qualificados, mas trabalhadores também até sem qualificação. E a gente fez com muita frequência na construção civil. Inclusive, nós estamos fazendo uma pesquisa para conhecer as razões disso. Por que é que você oferece uma vaga formal e o trabalhador prefere continuar na informalidade? Então, nós estamos fazendo um projeto piloto com o setor da construção. Esses dados já foram levantados, estão sendo agora consolidados para que sejam apresentados aí para a sociedade. Mas o que a gente já percebeu é que o jovem, hoje, ele quer ser dono do seu tempo, né? Ele não quer estar sujeito a certas limitações da sua vida. Então, isso tem evitado que muitas pessoas procurem o trabalho formal. Porque no trabalho informal ele consegue administrar melhor esse tempo, né? Isso é uma coisa que tem acontecido com frequência, que a gente tem percebido. Nós temos percebido que muitas pessoas têm pedido demissão para buscar outras formas de trabalho, né? Aumentou muito o número de demissões voluntárias do trabalhador que pede demissão, né? Para que ele possa buscar outras formas. Então, nós precisamos de adaptar o nosso mercado de trabalho a essa nova realidade, adaptar as empresas, né? Adaptar a legislação para atender essa nova realidade.
nós estamos com vagas abertas na empresa de estagiários de engenharia. Todos os candidatos, eles se dispuseram a trabalhar se fosse em home office. Não quer fazer estágio presencial. E aí, em cada engenharia, é mais complicado você fazer, pelo menos nessa parte de estágio, o trabalho em home office, né? O trabalhador alega que ele perde muito tempo desse deslocamento, que acaba prejudicando os seus estudos, né? A sua produtividade. Então, essas questões a gente tem que levar em consideração esse desejo do trabalhador, o que ele está querendo. Isso nós estamos ouvindo aí com essa pesquisa que nós estamos fazendo. Claro que é uma pesquisa que é de um universo muito pequeno de pessoas, de trabalhadores, né? Mas que reflete muito da nossa realidade. A gente ainda vê que há uma oferta de trabalhadores nos estados, especialmente nos estados do Nordeste, por causa das peculiaridades daqueles estados, né? Mas nas outras estados do Brasil, nós temos obras no Paraná, por exemplo, e que também temos dificuldade, a gente não consegue contratar as pessoas lá, né, para trabalhar, temos que levar pessoas de fora, com todos os riscos e problemas que isso traz, né? Mas, então, a gente tem que procurar continuar nessa modernização, adaptando ela a essa nova realidade do mercado. Nós não podemos continuar com causas pétreas, olhando para o início do século XX, que o mundo mudou muito de lá para cá. A realidade é muito diferente. As vontades das pessoas são diferentes. Então, essa questão que eu gostaria de colocar para reflexão e deixar agora um tempo para que as pessoas possam fazer suas perguntas aí e aproveitar da sabedoria do Furlan e do doutor Rodrigo. Fique à vontade, Silvia. Obrigada, Marley. Esse ponto aí que você comentou, realmente ele é importante. As empresas têm nos demandado muito, sempre relatando que os candidatos ao emprego, a primeira pergunta que faz na entrevista é: o trabalho é em home office? E aí a gente percebe, a própria legislação atrapalha, né? A gente teve uma alteração recente agora na lei do teletrabalho, em que estabeleceu o controle de jornada como regra. Puxa, mas é contra a natureza do próprio trabalho, do teletrabalho, né? Do trabalho remoto. Trazendo aí um cenário de insegurança jurídica e desmotivando as empresas a adotarem esse regime, enfim, dificultando aí essa contratação. Então, você tem toda a razão aí na sua reflexão. Eu vejo que o Leopoldo e o Jackson já se manifestaram. Acho que o primeiro aí foi o Jackson. Jackson, por favor. Boa tarde, né? Quase boa noite, né? Primeiro, cumprimentando a todos, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo. Eu entendo que o pensamento dele é muito claro e é um pensamento de alguém que claramente ama o que faz, ou seja, alguém que estuda e busca um caminho de solução. Mas, assim, no feriado do Dia do Trabalho do ano de 2003, o então falecido ministro Francisco Fausto, presidente do TST à época, falando sobre a possibilidade de uma reforma trabalhista, numa análise em pronunciamento naquele ano, ele falava sobre a necessidade de mecanismo de controle para que pudesse existir uma reforma trabalhista. E assim ele diz, abre aspas, a flexibilização da legislação trabalhista é viável, desde que haja um mecanismo de controle. Na Suíça, por exemplo, existe um Conselho Nacional Tripartite para acompanhar as flexibilizações instituídas nos contratos coletivos. Sem controles como esse, haverá anarquia na área trabalhista. A lei assegurou direitos aos trabalhadores com a finalidade de equilibrar as relações de trabalho, para não deixar o trabalhador em situação de desvantagem em face da ordem econômica. Será que hoje, 60 anos depois da criação da CLT, a ordem econômica é menos agressiva? Penso que não. Aí ele diz algo que eu entendo muito sério. Ele diz o seguinte: a ordem econômica é mais agressiva. O imperialismo econômico fantasia-se de globalização e está mais agressivo ainda. Então, é preciso que o trabalhador tenha um instrumento de defesa. Ora, em 1º de maio de 2023, a Justiça do Trabalho completará 80 anos. É natural que 2 décadas depois, né, tivéssemos uma evolução. O senhor acredita que caminhamos para uma Justiça do Trabalho com um posicionamento diferente daquele expressado pelo então presidente do TST, em 2003,
pois ele usa um termo forte para descrever o então empregador nacional, o associando ao que ele chama de imperialismo econômico. E, a princípio, nos parece um claro ativismo judicial já naquele momento. Como o senhor entende isso? O senhor realmente acredita que houve a evolução, doutor Rodrigo? Doutor Jackson, prazer de falar com o doutor, agradeço aí a gentil e generosa referência que fez no início aí a mim. Bom, antes de mais nada, eu tenho uma pequena, eu vou tentar responder a indagação, mas eu tenho uma pequena divergência quanto a um dos pressupostos da pergunta. Eu não acho, e é claro que eu estaria louco se eu afirmasse isso, mas eu não acho que as relações de trabalho no atual contexto reflitam uma absoluta proteção aos trabalhadores, nada disso. Mas, na minha visão ainda, pretender que nós estejamos nesta quadra hora vivenciada, numa situação, neste aspecto, pior do que aquela que nós vivíamos quando da Justiça do Trabalho, quando da criação da Justiça do Trabalho, eu, honestamente, divirjo completamente. O modelo de produção lá dos anos 40, 50, quando a legislação trabalhista foi erigida, era muito mais rigoroso com o trabalhador do que hoje. Havia muito menos proteção, muito menos normas protetivas do que temos hoje. Eram trabalhadores cujo trabalho repetitivo, especialmente em fábricas, porque a legislação trabalhista nossa foi destinada, basicamente, a regular trabalho fabril. Não é à toa, só para ficar num exemplo muito óbvio, né, que nós temos na nossa legislação trabalhista sucessivas referências, e a jurisprudência mostra isso, a isonomia, né, a equiparação salarial, porque naquele contexto o sujeito que trabalhava do lado do outro, e do outro, e do outro, e do outro, faziam realmente exatamente a mesma coisa, um serviço absolutamente mecânico, dentro de um mesmo ambiente, de um contexto em que se percebia o trabalho igual, de igual valor. Mas, de qualquer forma, embora eu ache que a situação, em vez de haver piorado, na minha visão, melhorou, sim, penso que é necessária alguma proteção, tendo em vista o verdadeiro desnivelamento entre empregado e empregador, no que diz respeito aos poderes no âmbito da relação de trabalho, aquela clássica diferenciação de poderes entre empregador e empregado, a relação de natureza subordinada, etc., e a necessidade de concessões jurídicas para tentar reequilibrar uma relação na origem economicamente desigual. Mas uma das formas, e na minha particular visão, a forma mais efetiva de se buscar esse tipo de proteção é o fortalecimento das entidades sindicais, especialmente aquelas representantes de empregados. Porque, como consta, inclusive, expressamente, salvo engano, quanto ao número, no julgamento da ADI 5766, acho que é isso, né? Quando se trata de negociação coletiva intersindical, esse desnível, se não some, ele se torna muito, muito amenizado. Então, o que nós precisamos, a rigor, para atingir esse intento, é o fortalecimento das entidades sindicais. E aí a gente tem que entrar numa outra seara que cabe um outro seminário inteiro, né? Porque a minha visão é que isso somente é possível num contexto de pluralidade sindical. Mas aí não vai dar tempo nem da gente cuidar aqui, não é? Quanto à Justiça do Trabalho, a sua atuação, me parece, hoje em dia, a despeito de todas as críticas que a gente conhece e, eventualmente, reconhece. Mas a atuação da Justiça do Trabalho, hoje em dia, na comparação com o que ocorria há 10, 15, 20 anos atrás, me parece que, a despeito dos problemas ainda existentes, está em muito melhor, muito mais afinada com os novos tempos que nós temos ora vivenciado, do que o que já se passou em tempos pretéritos. Eu tenho, inclusive na minha própria família, empresários, né? Não do porte de um Alexandre Furlan, né? Mas empresários aqui goianos que têm sua atividade empresarial em atuação há mais de 2 décadas a rigor, e me relatam isso.
na linguagem mais simples desse tio meu, que me diz, olha, ele tem queixas à Justiça do Trabalho, mas ele diz, olha, há 20 anos atrás era muito, mais, na visão dele, muito, mas muito pior do que hoje. Trocando em miúdos o que ele quer dizer, parece a ele que hoje nós temos uma atuação minimamente mais isenta. Eu estou falando, obviamente, de um empresário, de sorte que é possível que, na linha do que o Dr. Jackson me perguntou, possa-se considerar que essa é uma atuação seria uma atuação menos protetiva em relação ao empregado. Mas, mesmo neste aspecto, eu acho que puramente a Justiça do Trabalho está se adequando aos novos tempos e não sendo menos protetiva do que deve. Porque não é necessário que o trabalhador de hoje em dia seja destinatário, precisa de alguma proteção? Claro que sim, mas ele não precisa ser destinatário da mesma tutela daquele trabalhador de 1943 ou daqueles anos e décadas do processo industrial brasileiro. De tal forma que eu não tenho, com toda sinceridade, uma visão pessimista desse quadro todo. Só acho que nós estamos nos demorando muito a implementar, eu posso estar equivocado, é claro, mas é o meu franco entendimento, me parece que nós estamos demorando muito a dar cabo de uma reforma sindical que pudesse instituir a pluralidade sindical, que aí sim, me parece que os sindicatos teriam a maior probabilidade de ganharem força efetiva, representatividade efetiva, e assim as relações se pautarem por um desnível um pouco menor, digamos assim, entre empregadores e seus representantes e empregados e seus representantes. Obrigada, Rodrigo. Leopoldo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aí a manifestação do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo Dias, que é um grande parceiro, um grande amigo da advocacia trabalhista goiana, e agradeço verdadeiramente todo o carinho e respeito que é oferecido à advocacia. Dr. Rodrigo, eu quero primeiro me apresentar, sou presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho da OAB Goiás. O Dr. Marley já esteve presente em nossa reunião. E quero dizer, Dr. Rodrigo, que a forma com que os benefícios da justiça gratuita vêm sendo concedidos na Justiça do Trabalho, de certa forma, às vezes, representa até um desprestígio à advocacia patronal trabalhista. Porque, na prática, você tem uma concessão desarrazoada dos benefícios e vem aí impedir um direito constitucional e impregnado de natureza alimentar, que são os honorários subsidenciais patronais. Então, fica aí, às vezes a gente entende isso até como um desprestígio. Mas o que eu queria pontuar é que a reforma trabalhista ela trouxe uma moralização do direito à justiça. Reduziu-se, é verdade, o número de ações, mas um grande número de ação trabalhista não quer dizer necessariamente direito de acesso à justiça. Às vezes representa muito mais um abuso desse direito. Porque o que a Justiça do Trabalho, o que a reforma trabalhista proporcionou, foi muito mais uma moralização do acesso à justiça. E, doutor Rodrigo, eu demonstro aqui uma extrema preocupação, porque desde a decisão do STF de outubro, novembro do ano passado, que taxou inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 791A da CLT, nós tivemos um aumento expressivo já do volume de ações, mas do volume daquelas ações faraônicas, com valores estratosféricos. Às vezes, uma situação de contratos de 1 ano, 2 anos de trabalho, que se pede 1.200.000, 1.800.000. E hoje todo o cenário empresarial já demonstra essa preocupação, porque a impressão que tem é que abriu-se a porteira novamente. E aí estamos sendo alvo aí de uma enxurrada de ações desarrazoadas. Na época, nós chegamos a comentar muito isso naqueles debates da reforma trabalhista, e eu queria provocar Vossa Excelência sobre uma solução para esse caso.
que seria a criação de um juizado especial para a Justiça do Trabalho, naqueles formatos da Justiça Federal, naquele formato da Justiça Comum, limitando a 40 salários mínimos, sem condenação de sucumbência, e a gente entende que, às vezes, isso não traria uma redução do volume de ação. Mas, por conta dessa dinâmica, poderíamos buscar trazer de volta a moralização do acesso à justiça, impedindo, aí, de certa forma, esse ajuizamento de ações faraônicas, de valores exorbitantes. E se o doutor Rodrigo Vossa Excelência já chegou a ouvir algum comentário, alguma ideia nesse sentido, e o que pensa dessa possibilidade? Tem a palavra, Silvia? Por favor, Rodrigo. Bom, Leopoldo, doutor Leopoldo, obrigado também pela, acho que, não digo imerecida, mas excessiva a generosidade quanto às suas referências, meu amigo. Olha, eu não tenho nem notícia. A minha amiga Silvia, se isso existir, ela deve saber melhor do que eu a respeito de algum projeto nesse sentido, né, uma espécie de juizado especial trabalhista, mas para que isso pudesse ter mínima viabilidade, seria preciso, então, que os processos que não fossem submetidos a esse juizado, neles, a regra, por exemplo, da sucumbência valesse, né? E é um pouquinho complicado ante essa decisão que nós estamos mencionando já, agora há pouco, do Supremo Tribunal Federal. Mas eu, honestamente, não tenho notícia desse projeto, se é que ele existe. Se houvesse, eu precisaria ver os termos para me pôr em acordo ou não. Mas eu queria concordar com o fato de que a ausência, na prática, do pagamento de honorários de sucumbência ao patrono das reclamadas, nesse caso, é algo que chama a atenção porque, no fim das contas, é prestigiar, tutelar, proteger o crédito trabalhista pelo fundamento de que se trata de parcela de natureza alimentar, às custas de desprestigiar, desproteger, retirar a tutela de um crédito que é da mesmíssima natureza. O crédito alimentar, afinal de contas, os honorários sucumbenciais são um crédito alimentar e o advogado é um trabalhador também, vive daquilo. De tal modo que eu externo, já falei isso várias vezes, minha concordância quanto a esse aspecto. Queria aproveitar esse 20 segundos finais para remeter a uma resposta anterior que eu dei a questionamento do Dr. Jackson, no sentido de que, muitas vezes, a norma excessivamente protetiva acaba, como nós todos sabemos muito bem, por desproteger. Isso me parece claríssimo, não só a norma, né, mas a sua interpretação. Isso me parece muito claro, por exemplo, no fato de que muitas mulheres que certamente me ouvem nesse momento, por conta da interpretação extraordinariamente protetiva que se confere na jurisprudência à trabalhadora gestante, não é segredo para ninguém que, de forma velada, essas mulheres, especialmente em idade fértil, sofrem brutal discriminação no mercado de trabalho. E por que isso acontece? Porque, como a Silvia disse no outro contexto, o trabalhador se resguarda, o empregador se resguarda, perdão. E eu falei sobre hora in itinere aqui, doutor Alexandre, e posso depois até passar esses dados, porque eles são dados concretos. Na cidade de Itumbiara, interior aqui do meu estado, onde eu atuei por 4 anos, por coincidência, durante o período em que já vigorava a lei da reforma trabalhista, e eu julgava muita ação de horas in itinere, mas muita mesmo. E é muito interessante que o maior produtor rural da região, no ano de 2017, coincidentemente, né, no início do ano de 2017, ele cortou 100% do fornecimento de transporte dos trabalhadores até o local da lavoura. E esses trabalhadores passaram a se dirigir para lá, eles não sabem fazer outra coisa. Só que eles passaram a ir de bicicleta, de moto, 200 é um exagero, né? 30 deles amontoados em cima de uma caçamba de uma caminhonete,
com os riscos de acidente decorrentes. Enfim, se viraram nos 30 para chegar lá. Em 2018, a lei da reforma passou a vigorar e caiu, né? As horas in itinere. Olhe que coincidência. Ele voltou a colocar as vans e combis e ônibus para levar os trabalhadores para o campo. Porque agora ele não mais se preocupava, e ele botava a culpa em mim, né? Ele falou que fez isso, cortou por minha causa, porque eu condenava o pagamento de hora in itinere, mas eu condenava porque a lei mandava. De tal forma que, de vez em quando, isso não é de rara ocorrência. O excesso protetivo, a gente precisa encarar, na lei, é preciso encarar com uma certa cautela, porque não raro desprotege. Obrigada, Rodrigo. Temos aqui uma última pergunta do Eduardo Zupani, e aí eu já passo a palavra ao Marlen para o encerramento. Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Furlan. O processo da reforma trabalhista é contínuo, a CNI vem trabalhando nisso permanentemente. Então, eu gostaria de saber quais são os próximos passos que nós vamos trabalhar, já que a própria CNI, numa conversa conosco na FIEG, apresentou uns números, e depois eu fui verificar, absolutamente corretos, que nós estávamos, na ocasião, há 2 meses, com 47 milhões de trabalhadores regidos pela CLT, mas tínhamos também 13 milhões de MEI, para um universo de uma população econômica ativa de 97 milhões. Portanto, tem quase 40 milhões de pessoas trabalhando de alguma forma fora do mercado de trabalho, quer dizer, sem a proteção da CLT. Portanto, acredito que uma mudança mais brusca teria que ser feita, porque nós temos aí uma CLT que cobre metade do pessoal, outra metade não tem cobertura, e o MEI nós sabemos que boa parte dele é o trabalhador convencional que migrou para esse formato. Então, ele também não tem o mesmo tipo de proteção. E a segunda questão seria qual é o risco que nós estamos correndo se, eventualmente, o risco, né, de um retrocesso se quem ganhar as eleições será o partido comandado pelo Lula. Obrigado, Eduardo. Vamos de trás para frente, então. Os riscos, eu acho que eles são iminentes, obviamente, eles são muito claros, na medida em que já se fala em eventual discussão de revogação de reforma, já se fala em eventual retorno de imposto sindical, quer dizer, está se falando uma linguagem, a meu ver, muito mais política nesse momento do que factível, na medida em que qualquer revogação da reforma há de passar pelo Congresso Nacional, e como nós vimos agora, a formatação do Congresso recém-eleito é uma formatação que efetivamente não daria guarida inicialmente a modificações muito grandes. Em relação, até rapidamente, porque acreditamos que estamos chegando ao final da nossa apresentação aqui, da nossa live, o trabalho informal ele é um trabalho que, às vezes, é facilitado ao trabalhador na medida em que ele se livra de determinadas amarras de cumprimento de horário, de comparecimento, de ter uma relação mais próxima com o empregador e ter mais liberdade naquilo que ele faz. Obviamente, na medida em que nós mostramos aqui que só na esfera da indústria nós temos necessidade de qualificar mais de 9 milhões de trabalhadores, porque senão nós não conseguimos fazer com que eles venham para a formalidade e que eles ingressem nos nossos quadros das indústrias, ou do comércio, ou de serviços de uma maneira geral, obviamente muito depende também do quanto nós possamos fornecer esse trabalhador. Eu sempre brinco, para terminar aqui, que eu tinha 12 anos quando veio o Sesc Centenário da Independência do Brasil, que eram 150 anos, agora completamos 200, portanto, há 50 anos atrás, eu já me vou com 62, que tinha uma musiquinha, que você vai lembrar, Eduardo, que dizia assim, esse é um país que vai para frente. Aí vinha uma voz na televisão que diria assim, mudaremos o Brasil pela educação na próxima década. Devia ser até o Cid Moreira naquela época. E nós não fizemos nada para melhorar de forma qualitativa a nossa educação. Então, o que é muito importante que eu vejo, e aí sim digo que prefiro, obviamente,
a continuidade daquele que está no poder atualmente, para que nós continuemos a provocar reformas estruturais para o país, como administrativa, tributária, e que não retrocedamos naquilo que avançamos nesses últimos anos. Mas, sim, a informalidade decorre muito mais de uma falta de capacitação, de educação e, às vezes vamos dizer, de adequação àquilo que o sujeito sabe fazer, do que efetivamente a vontade de ele ficar na informalidade. Vamos continuar trabalhando para melhorar o ambiente de negócio, para promover competitividade e incentivar, sim, a disseminação de programas que qualifiquem, requalifiquem e possam colocar os trabalhadores no mercado. Eu queria, finalizando, agradecer. Eu fiquei muito feliz porque eu abandonei a advocacia há 25 anos atrás para me dedicar totalmente à esfera industrial como empresário. Então, eu fiquei muito feliz de ver que eu fiz um relatório aqui, mas que as brilhantes análises jurídico-interpretativas do Dr. Rodrigo auxiliam muito a essas reflexões que nós queremos fazer, de que foi importante, sim, a reforma e de que é importante que cada vez mais nós tenhamos juízes que possam aplicá-la sem levar em consideração a ideologia, mas levando em consideração aquilo que eles se propuseram quando se tornaram a ser juízes. Aplicar a lei de forma adequada, racional, e de forma a fazer com que os limites interpretativos sejam adequados. Muito obrigado, Marley, pelo convite, obrigado, doutor Rodrigo, pela participação e todos aqueles que fazem parte dessa nossa live e que abrilhantaram esse nosso evento. Obrigada, Furlan, muito obrigada a todos, obrigada aí, doutor Rodrigo, Marley, pelo convite, pela confiança, e te devolvo aí a palavra aí para você fazer o encerramento. Então, eu quero só agradecer muito aí ao Furlan, ao Rodrigo, à Silvia, né, que nos ajudaram a compreender um pouquinho mais esse momento da legislação trabalhista. Foram uma conversa bastante esclarecedora, que certamente vai nos ajudar a refletir melhor sobre essas questões. Então, obrigado muito pela essa participação, obrigado ao presidente Sandro por ter também nos acolhido e deixado sua mensagem, aos nossos conselheiros, né, por terem participado conosco, convidados, né, já pensando aí na sexta-feira, um bom final de semana para todos. Muito obrigado a todos.